Bom dia a todos, a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu quero convidar você a abrir comigo em Êxodo capítulo 33, verso de número 15, onde a palavra de Deus diz assim: Então lhe disse Moisés: Se a tua presença não vai comigo, não nos faça subir deste lugar. Quero dar um título à nossa reflexão nesse dia e o título é A Súplica do Peregrino. Moisés havia subido ao monte Sinai, recebido de Deus as tábuas da lei. Ficou 40 dias na presença de Deus. Recebeu de Deus instruções importantes, as quais serviriam de forma ímpar ao povo de Israel, para que esse povo pudesse se conduzir na presença de Deus. É muito frustrante quando Moisés desce do monte Sinai, ele escuta um alarido, um barulho, e seu ajudante, Josué, ele escuta todo aquele barulho, ele vai dizer, é como se fosse um alarido de guerra, mas Moisés, ele havia recebido do próprio Deus a revelação de que aquele povo estava cometendo um terrível pecado. O fato de que Moisés tivesse passado 40 dias naquele monte foi o prazo suficiente para que o povo achasse que Moisés havia morrido no monte, que não mais voltaria, que não mais poderia conduzir aquele povo. E esse povo então resolve fazer uma imagem, fazer um bezerro de ouro, o qual julgavam eles que era o próprio Deus, o Deus que estava no meio deles. Isso causa muita ira a Deus, isso causa indignação, e o próprio Deus desejava destruir aquele povo. Moisés, por sua vez, ele vai interceder por esse povo diante de Deus. Mas o próprio Moisés, ao se deparar com aquela cena, ele vai quebrar aquelas tábuas da lei, ele vai se indignar com aquela atitude do povo. E podemos notar algo. O Moisés, ele tivera o privilégio de estar na presença de Deus, e surge aqui talvez uma curiosidade. Moisés viu o rosto de Deus. Moisés tivera algumas experiências com Deus, e o capítulo 3 de Êxodo vai nos mostrar que a primeira experiência que esse homem vai viver diante de Deus é aquilo que nós chamamos de teofania. Então, necessariamente, ele não viu o rosto de Deus, mas ele viu a presença de Deus. É quando ele se depara com aquela sarça ardente, uma sarça que queimava, mas não se consumia, e Deus falou com Moisés ali no Monte Horebe, naquela região montanhosa, através daquela sarça ardente. E deu-lhe instruções que um dia ele estaria ali naquele monte, com o povo, adorando a Deus. E de fato, agora nesse momento, Moisés está com todo aquele povo, ele recebe instruções. Mas Moisés, então, a Bíblia Sagrada vai nos dizer que o Deus Todo-Poderoso lhe faz promessas de que eles estariam derrotando inúmeros povos, eles conseguiriam tomar a terra de pessoas, de nações poderosas, tais como os cananeus, os amorreus, os heteus, os fariseus, os heveus, os jebuseus. O Deus Poderoso vai garantir a Moisés que eles subiriam para uma terra que manava leite e mel. Mas perceba você que o versículo de número 3 vai nos dizer algo que vai abalar aquele povo. Que o Senhor Deus, ele não subiria no meio do povo, porque aquele povo era um povo de dura cerviz. E essa notícia, ela abala o povo, quando eles entendem que são um povo de dura cerviz, um povo obstinado. E muitas vezes a gente vê essa expressão cerviz na Bíblia, e talvez surja a curiosidade, cerviz é esse ossinho que nós temos aqui atrás do pescoço. Então, quando nós somos obstinados, o tempo todo nós estamos olhando para baixo, quando nós deveríamos olhar para cima, para o alto, olhar para a presença de Deus. E Moisés então vai temer, se a tua presença não vai conosco, não nos faça subir deste lugar. Vamos observar algo, que diante disso, o Senhor Deus que vai dizer a Moisés que ele achou graça diante dos olhos de Moisés, o Senhor Deus, ele vai falar para Moisés, vai dizer para ele que a sua presença irá com Moisés. E Moisés dessa maneira encontraria descanso provavelmente para a sua alma. Então, percebamos nós que o versículo de número 13, Moisés, ele vai falar
para Deus algo, uma súplica interessante. Ele vai dizer: se eu achei graça aos teus olhos, rogo que me faças saber neste momento o teu caminho. E é interessante que ele vai receber de Deus essa resposta: a minha presença irá contigo e eu te darei descanso. E Moisés vai questionar a Deus: como é que se há de saber que nós, o teu povo, achamos graça diante dos teus olhos? Não é porventura em andares conosco, de maneira que somos separados, eu e teu povo, de todos os povos da terra? Perceba algo. O que nos faz diferente, a mim e a você como pessoas, é que o Senhor nosso Deus esteja na caminhada conosco, na caminhada da nossa peregrinação. Por isso, é muito importante quando a pessoa nos abençoa e nos diz: vá com Deus. Que a presença de Deus, por todos os dias da tua vida, se faça presente. Durante todo o tempo em que eu e você tivemos o privilégio da caminhada, dessa peregrinação nessa terra, é importantíssimo que a presença de Deus esteja diante de nós. E, de certa feita, para concluir essa mensagem, Moisés, ele pede a Deus que me faça saber o teu caminho. E certo dia, o próprio Deus nos deu uma revelação importante. Ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Um dia, após sua morte, o próprio Moisés pôde ver agora, face a face, aquele que ele havia visto apenas a teofania. Que Deus nos abençoe. Que Deus te abençoe.